Então agora vamos para a boa parte que não nos será tirada. Sim, a palavra do Senhor que vem para nos exortar, para nos revelar tudo o que nós precisamos aprender. Não para ficar apenas aqui no nosso intelecto, mas para vir para o nosso coração. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. E este é o desejo que todos nós temos nesta manhã. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, no verso 11. O título da mensagem hoje é Deus reina nos céus e na terra. Amém. Josué 2, verso 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai novamente. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu posso, Senhor, liberar a palavra, o vernáculo, mas só o Senhor pode alcançar vidas. Só o Senhor pode trazer a revelação. Saca-me da tua aljava, Senhor, e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essas palavras aqui que nós acabamos de ler foram ditas por Raabe, uma prostituta que morava em Jericó. Ela estava falando ali sobre algo que ela havia ouvido. Quando soubemos disso, ou seja, quando chegou aos meus ouvidos, aos nossos ouvidos, todo o povo desanimou, porque as histórias eram poderosas, de um Deus grandioso, de um Deus que abriu o mar para o povo dele passar, de um Deus que tinha enviado anjos para guerrearem e pelejarem em favor daquele povo, de vitórias que eles receberam, que eram milagrosas. E tudo isso chegou aos ouvidos daquela cidade, de todo aquele povoado. Essas palavras foram ditas por Raabe, uma mulher cananeia, que não fazia parte do povo de Israel. Mesmo assim, ao ouvir tudo o que Deus havia feito, ela reconheceu a sua soberania e declarou: é esse Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Apesar de não ser o Deus que eu tenho adorado desde a minha infância, apesar de eu não conhecê-lo em profundidade, eu já consigo compreender que Ele é o único Deus verdadeiro. As similaridades que nós vamos encontrar nesse livro de Josué nos revela o evangelho ali, escondido. Existe o evangelho dentro de Josué, né? Esse livro está também muito ligado ao Apocalipse, porque as similaridades entre os livros de Josué e ao Apocalipse são marcantes. De fato, alguns chamam Josué de modelo do Apocalipse, é o Apocalipse do Antigo Testamento, especialmente onde descreve lá a batalha de Bet-Horon, está no capítulo 10 de Josué. Os israelitas foram confrontados por uma coalizão de 5 reis amorreus. 5 reis, 5 reinados se juntaram, 5 impérios contra o povo de Deus, e o povo de Israel venceu. E todas essas histórias eram ouvidas
Mas não apenas para aqueles dias. Lá no livro de Josué, Deus também estava escrevendo o Apocalipse, apontando para a volta de Jesus, para os dias finais da terra. Porque também, aqui nós vamos ver que esses reis amorreus, esses 5 reis amorreus, eles foram comandados por alguém que se autodenominava Adonisedeque. E a tradução para este nome é o Senhor da Justiça. Sabe quem que é esse Adonisedeque? Um tipo do anticristo. Ele se autodenominava o Senhor da Justiça. Houve sinais no sol e na lua, também no livro de Josué, exatamente nessa peleja. Nós vamos ver similaridades em Apocalipse 6:12 e 16, 8 a 11, Apocalipse 18:12. Grandes pedras de granizo caíram do céu também em Josué, e lá em Apocalipse 8:7, tem este evento. Em Apocalipse 16:21, esses 5 reis amorreus se esconderam em cavernas por medo dos israelitas. No livro de Josué nós vemos o desfecho da história, exatamente como em Apocalipse 16:15, os reis da terra, os reis das nações vão se esconder em cavernas por causa da ira do Cordeiro, por causa do grande e temível dia do Senhor. Sim, queridos, a Bíblia explica a Bíblia, e ela nos revela que nós estamos vivendo para cumprir as Escrituras. No final do livro de Josué, a terra é libertada de seus usurpadores. Foram essas notícias que chegaram aos ouvidos de Raabe, para ela dizer: o seu Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Mas também, no final de Apocalipse, a terra é libertada dos seus usurpadores. Todo encanto é quebrado, todo encantamento das nações é totalmente aniquilado. Haverá uma libertação, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E nós fazemos parte do exército de Deus. Nós somos o povo de Deus, como aqueles israelitas ali diante das muralhas de Jericó. E aqui nós vamos aprender que há uma lição profunda nas palavras de Raabe. A fé começa quando nós reconhecemos quem é Deus. A fé, ela começa, não é quando você sabe tudo e quando você já tem uma vida perfeita. A fé começa quando você começa também a dar passos na direção de Deus. Na quinta passada, nós fomos ministrados no Obed-Edom pelo pastor Benedito, e ele contando que lá atrás, quando ele nem conhecia o Senhor, às vezes ele ia para o bar tomar a cerveja dele e ele levava o livrinho do Novo Testamento para ler. Ali a palavra do Senhor já estava entrando, porque muitos falam assim: eu não vou não, porque eu bebo, eu fumo, eu faço tanta coisa errada. Pois você sozinho jamais vai conseguir fazer nada. Jesus disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Mas quando nós reconhecemos: ok, eu sei, tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra, tu és o único Deus verdadeiro, ele começa a fazer. Deus transformou de tal maneira a vida do Benedito, que ele se transformou no pastor de ovelhas, num pastor da igreja. Quantas vidas foram conduzidas a Jesus através dele? Mas ele começou a ouvir as histórias e a fortalecer a fé dele numa mesa de bar. São histórias que a gente precisa contar para quebrar o gesso religioso. O evangelho é contado dentro do livro de Josué através de uma prostituta. Ela entrou para a linhagem de Jesus. O nome dela não será esquecido.
Há uma lição profunda. Raabe não viu pessoalmente a abertura do Mar Vermelho e nem as vitórias de Israel, mas ela ouviu o testemunho e creu. Olha o poder que há num testemunho. Vamos para Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O ouvir por meio da palavra. Este livro é poderoso. As histórias que ele carrega são poderosas. E ainda que você não compreenda tudo, quando você abre as Escrituras, você pode ler e ter certeza. As coisas estão mudando de lugar dentro da tua casa. Coisas poderosas estão acontecendo no mundo espiritual por causa da palavra. Esta palavra não volta vazia, tem poder nela. Porque muitas vezes nós esperamos ver para acreditar. Um som de Tomé, né? Mas o Senhor tem buscado aqueles que não precisam ver, eles creem primeiro. Você dá o passo e Deus coloca o chão, porque isso glorifica ao Senhor. A fé de Raabe transformou o destino dela e da família dela. Ela salvou a sua família e a inseriu na história da redenção, tornando-se mais tarde parte da genealogia de Cristo. Sabe, quando reconhecemos que Deus reina, entendemos que não existe situação fora do seu controle. Nenhum problema é grande demais. Nenhuma porta está fechada demais. Nenhum coração está distante demais para que ele não possa agir. Mas sempre tem um roteiro, tem um processo, tem início, meio e fim. Tem alguém que Deus levanta para começar a orar. Deus levantou uma mulher. O povo de Jericó ficou horrorizado quando Deus de Israel parou o fluxo caudaloso do rio Jordão, permitindo que eles atravessassem a pé seco. E é interessante observarmos que isso aconteceu pela segunda vez na entrada da terra prometida, mas há 40 anos também tinha acontecido. Para tirar o povo do Egito, Deus abriu as águas do Mar Vermelho. E ali foi algo tão poderoso que eles sempre trazem à memória. Mas Deus fez de novo na entrada da terra prometida. Isso nos revela que na nossa jornada nós teremos divisores de água. De estação em estação, em momentos em que Deus vai te dar um maior nível de intimidade, comunhão e também de autoridade no mundo espiritual, em lugares que você está sendo colocado por Deus para cumprir promessas que foram feitas lá atrás. Eles haviam recebido a promessa da terra, aquela era uma terra prometida, não bastava só entrar. Mas Deus fez pontualmente, mais uma vez, um divisor de águas. Às vezes isso acontece comigo e com você. A gente gostaria que fosse sempre um mar de rosas, sim ou não? Que a vida nunca tivesse os altos e baixos, mas que fosse sempre algo tão tranquilo. Mas até mesmo na sinalização lá do eletrocardiograma, existem os altos e baixos. Os altos e baixos nos fazem lembrar que estamos vivos. E se estamos vivos, o propósito está de pé. Você só precisa perseverar. A virtude da perseverança está sendo restaurada no altar do Senhor. O povo de Jericó ficou horrorizado com todas aquelas histórias. E quando Josué então enviou 2 espias a Jericó, eles encontraram um caminho até a casa de Raabe e procuraram refúgio lá. E ela os recebeu em troca de garantia de segurança para si e para a sua família. Deus, acho que Ele releva muita coisa. Porque quantos de nós viemos para o Senhor buscando segurança, resolução de problemas, garantias? Eu vou, Senhor, mas
Senhor, me garante alguma coisa aí, tá? Estou fazendo essa campanha, mas é para ganhar algo. Sim ou não? Mas o evangelho genuíno não é sobre isso. O evangelho genuíno nos diz que nós recebemos tudo o que nós já precisamos, já está conquistado por Jesus, e nós servimos por amor a Ele. E haja o que houver, continuaremos a servir. Mas Deus, Ele aceitou. Porque Ele vai nos transformando, é de fé em fé, de glória em glória. A motivação vai sendo transformada no nosso coração. A gente vai deixando de ser crentes pedintes e a gente passa a ser crentes que são testemunhas ferozes, verdadeiras, poderosas, de um Deus que faz, de um Deus que nunca nos deixa decepcionados, de um Deus que nunca nos abandona. Raabe garantiu ali, olha, tá bom, eu vou dar tudo que vocês precisam, eu vou estar aqui como um ponto de apoio, mas eu e a minha família. E aí está também escondido o Evangelho, porque o Evangelho, ele entra na nossa casa e nós podemos declarar todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eles concordaram, os 2 espias concordaram, tudo bem, e disseram uma coisa para ela, significativo demais para nós. Ela tinha que marcar a casa dela com uma corda de escarlate. Lá no Antigo Testamento já estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue puro, imaculado, do único ser humano que não conheceu o pecado. Ela colocou a corda, ela obedeceu. Você acha que ela entendeu tudo isso? Ai, corda escarlate para quê? Era para marcar a casa dela. Talvez ela entendeu apenas que era para eles identificarem, essa casa não pode destruir. Mas a mente dela não alcançava de que ela estaria na genealogia de Jesus. O fato dela ter colocado a corda escarlate na porta da casa dela, estava tocando a eternidade. O fato de você entregar sua vida a Jesus, passar pelas águas do batismo, fazer uma aliança pública com o Senhor, você está anexando a sua casa, a sua vida, a sua posteridade, lá na eternidade, porque Deus Ele tem prazer em abençoar até a 1000ª geração daqueles que cumprem a vontade e os desígnios dEle nesta terra. Você consegue imaginar isso? Eles entraram naquela cidade e todos os que estavam naquela casa foram poupados. A casa de Raabe foi construída no muro da cidade. É claro, no muro. Ela estava no lugar mais vulnerável da batalha, porque antes deles entrarem e destruir e queimarem a cidade toda, o que caiu primeiro? O muro. A nossa casa também. Ela está no meio daquilo que Deus está destruindo. Deus está abalando tudo que é abalável. Presta atenção nisso. Às vezes a gente olha para o cenário e a gente pensa, será que Deus não está no controle? Está. Deus está no controle. Deus está permitindo tudo isso, para que as escamas caiam dos olhos, para que toda palha seja queimada. Mas a casa edificada na rocha, essa não cairá. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode dar contra aquela casa, mas ela está firmada na rocha. A casa de Raabe não caiu, a muralha toda ruiu, queridos. Só o pedaço em que estava a casa daquela mulher permaneceu de pé. Isso é sobrenatural ou não? Nós estamos vivendo o ano de 2026, o ano do sobrenatural do Senhor. Nós já estamos tendo testemunhos e ainda teremos mais do que Deus está fazendo. Deus não depende do cenário econômico, geopolítico. Deus não depende das eleições para fazer na sua vida. Nós precisamos saber exatamente a quem servimos e por que vivemos. Há algo muito maior sendo
revelado em nossos dias. De todo o maciço de pedras que protegia a cidade de Jericó, somente uma porção, contendo a casa de Raabe, foi deixada de pé. Que testemunho poderoso da fidelidade de Deus, não? Antes de queimar a cidade, Josué fez os 2 espias irem na casa de Raabe e trouxeram ela e toda a sua família para fora daquela cidade, para habitarem entre os israelitas. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos tira do meio dos escarnecedores. Quem realmente conhece ao Senhor, ele sai. Ele sai do meio dos zombadores. Porque não se engane, muitos zombam do nome do Senhor. Muitos escolhem viver exatamente no fluxo do mundo. Mas aqueles a quem o Senhor alcançou, aqueles a quem o Senhor salvou, estes são retirados do ambiente do pecado. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Fique atento, porque nós estamos em tempos de divisores de águas. Estamos. O nosso Deus está expondo os deuses que são adorados nesta geração. Como ele fez lá no Egito. O que seus deuses podem fazer diante de tudo isso? Nada. Nada, porque não são deuses de fato. São ídolos feitos por homens. Ídolos levantados por homens e mulheres, mas o único Deus vivo é o Senhor Jeová, é o nosso Deus, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios, para o dia do juízo. Olha, nós temos um Deus que nos vê. Ele é Deus que te vê. E aqui está claro. Você está no grupo do rol dos piedosos ou no grupo do rol dos ímpios? Agora para 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Sim, antes de vir o temível dia do Senhor, Ele tem enviado os seus para salvar um remanescente. Nós acabamos de louvar, estamos juntando a terra. Nós estamos juntando o povo de Deus na terra. Os que vão viver eternamente juntos. Por isso que a gente já aprende a viver aqui, relevando nossas diferenças. Nós vamos viver eternamente juntos. Olha que alegria. Eu me alegro em ver tudo que Deus tem feito em nossas vidas, mas também em ter a revelação da eternidade para um lugar que o Senhor tem preparado para nós. Pela graça somos salvos mediante a fé. Raabe se humilhou diante dos 2 espias, e mais do que reconhecer a força de Israel, ela reconheceu a força do Deus de Israel. Porque se tem uma coisa que facilmente o povo é ludibriado, é começar a adorar e aclamar a homens. Raabe não ficou bajulando aqueles espias, e também o próprio Josué. Oh, vocês são homens maravilhosos, olha o que vocês fizeram, aqui do outro lado do Jordão temos visto e temos ouvido, e como foi que tudo isso aconteceu? Vocês são homens realmente diferentes, vocês carregam a unção, em vocês está a prosperidade. Não, ela reconheceu o Deus deles. Porque todas as vezes que tiver alguém puxando a glória de Deus para si, pode entender, tem alguma coisa de errado ali. Porque o verdadeiro povo de Deus exalta a glória dele, que é só dele. Ninguém rouba a glória de Deus. Nós nos tornamos apenas testemunhas. Raabe, aqueles espias, Josué, todo o povo de Deus, são testemunhas
testemunhas. O texto parece mostrar que Deus conduziu aqueles 2 espias até Raabe só por causa dela e da casa dela, porque eles não trouxeram nenhuma novidade estratégica. Eles voltaram e a estratégia já estava pronta. Deus já tinha dado os passos, exatamente como tudo ia acontecer. Mas eles foram por causa da casa daquela mulher. E também para revelar o poder da fé, o poder de um posicionamento. Porque ela poderia ter pensado, nossa, mas meu pai, minha mãe, minha avó sempre adoraram ao santo tal, apadrinhados por tal. Eu fui consagrado. Enfim, há tantas coisas, eu vou falar então da cultura brasileira, quanto engano chegou na nossa nação. Quanta glória trazida para homens, santo tal, santo não sei o que lá, santo Nicolau. O Natal já virou um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E tudo isso acontece porque homens e mulheres aceitam. Mas ela falou, não, o meu passado ficou para trás, eu entendi a minha vida daqui para frente, uma nova história, Deus estava escrevendo para aquela mulher, e todo aquele que tem um encontro com Deus, ele decide dentro de si, tudo que eu me trouxe até aqui, tudo que eu experimentei até aqui, pode ser que tenham coisas boas e eu vou reter, mas tudo que é engano, eu vou abrir mão. Deixa Deus retirar aquilo que é empecilho na sua caminhada com Ele. Deixa Deus te transformar numa testemunha poderosa. Eles se tornaram testemunhas da sua confissão de fé. Eles garantiram sua preservação e prepararam sua inclusão no povo da aliança. Antes mesmo da queda de Jericó, Deus já estava salvando uma mulher e toda a sua família, simplesmente porque ela creu. Enquanto o juízo se aproximava de Jericó, a graça já havia encontrado Raabe, e isso revela um aspecto marcante do caráter de Deus. Ele é misericordioso. Antes de vir o juízo, Ele está dando tempo, Ele está dando chance, Ele está ecoando aos 4 cantos, aos 4 ventos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, Raabe, havia reunido sua família em sua casa e marcado com a corda escarlate, como havia sido instruída. A Bíblia é uma instrução. Toda ela foi escrita por homens e por mulheres, mas toda ela foi revelada por Deus a estes homens e mulheres. Não coloque em xeque a palavra do Senhor, isso já é um bom começo para a sua nova história. Creia nela, de todo o seu coração, com todas as suas forças. Este é o livro de Deus. Então, ela creu. Daquele tempo em diante, Raabe habitou com os israelitas. Ela saiu daquele povo, o povo foi todo destruído. E ela se casou com um homem da tribo de Judá, a tribo de Jesus. E este homem chamava Salmão. Ela teve um filho, a quem chamaram de Boaz. Ela deixou o passado dela de prostituição, de idolatria, um passado de perversidade, de pecado. E ela decidiu começar de novo com o verdadeiro Deus nos céus e na terra. E Deus começou a mudar a vida dela. Deus vira a chave quando nós decidimos a servir somente a Ele. Deus vira uma chave. Então, tendo gerado a Boaz cresceu, se casou. Sabe quem ele tomou por esposa? Uma moabita chamada Ruth. Com ela tiveram um filho, e esse filho chamava Obed. E Obed cresceu, casou, teve um filho chamado Jessé. E Jessé cresceu, casou, e teve um filho chamado Davi. E este se tornou rei de Israel. E da linhagem de Davi veio o nosso Salvador. Ei, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Jesus, a raiz de Davi, Ele continua vivo, Ele continua conduzindo, Ele está escrevendo a nossa história, mas Ele não passa por cima da sua decisão, da sua escolha, do seu livre-arbítrio. 26 gerações mais tarde, Deus escreveu o capítulo mais glorioso de toda a história da humanidade. 2 descendentes da linhagem de Davi, e portanto também de Raabe e de Salmão, José e Maria, se casaram e foram escolhidos para serem os pais terrenos do nosso Senhor Jesus. E assim, quando você ler a genealogia de Jesus em Mateus, encontrará o nome de Raabe listado lá. Mateus 1, versículo 5. Sabe, não é o que você conhece apenas no seu intelecto. Não é apenas a sua inteligência, mas sim aquilo que você se importa. Aquilo que faz diferença mesmo. Aquilo que influencia nas suas decisões. Aquilo que influencia no seu cotidiano. Se Deus é o cerne, todas as outras coisas, elas vão girar em torno dele, e tudo te irá bem, porque ele é a luz do mundo, ele é o sol da justiça, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nele tudo foi criado, nele tudo encontra a sua identidade, céus e terra, ele é Deus acima nos céus, e ele é Deus embaixo na terra. A fé de Raabe a salvou, e quando ela creu em seu coração, que somente um Deus verdadeiro poderia ter feito as coisas que ela ouviu falar, a verdade é que Deus fez de tudo para se revelar a ela. Deus faz de tudo para se revelar a você. Ele te amou primeiro. Ele está fazendo que todas as coisas cooperem para o seu bem, para te trazer para perto. Vamos para Efésios 1, de 13 a 14, redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o final da mensagem. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É o penhor da nossa salvação. Tem um selo. Esse selo vai se revelar naquele grande e temível dia. Na volta de Jesus, até mesmo os que foram mortos em Cristo e os que estiverem vivos, eles mantêm o selo, o penhor da nossa salvação. O Espírito do Senhor. E na história de Raabe, houve ali o envio de 2 testemunhas. Por isso nós prezamos pelo envio do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Ah, não sei não, pastor, eu não tenho muita capacidade. Você só precisa dizer para Deus, eis-me aqui, e é Ele quem te capacita. Precisam das testemunhas, a gente precisa pregar o evangelho. 2 testemunhas, 2 espias, que foram testemunhas do que aconteceu naquela casa, e eles instruíram que ela selasse a casa. A igreja é a instrução no caminho para que o selo permaneça na sua vida, na sua casa. Por isso essa ideia, eu sou de Jesus, mas eu não gosto da igreja, eu sou um desigrejado, isso é um engano do inferno. Porque à medida que você vai ficando desigrejado, o Espírito Santo pode ser retirado, a candeia pode se apagar, porque você precisa da instrução constante, você precisa estar conectado no corpo. E queridos, não tem como você gostar do noivo e não gostar da noiva. Você não será convidado para o casamento. Não tem como alguém gostar do meu marido e não gostar de mim, nós não iremos convidá-lo para a nossa casa.
2 testemunhas, uma casa, uma mulher, uma fé, uma família e uma marca, a marca da promessa, o selo de escarlate, o selo, o que Deus tem colocado nas nossas vidas, o que Ele tem depositado em nós. Seu crescimento espiritual vai depender de uma decisão pessoal sua, sim. Ah, mas tudo é se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou aceitar Jesus. Não. É se você quiser. Porque essa decisão é sua. Ele providenciou tudo. Mas algumas decisões você tem que tomar. Uma escolha espontânea, sem pressão, sem interferência, sem coação, sem barganha. Os que se decidiram a passar pelas águas do batismo vieram genuinamente. Entendeu o que é o tempo? Você quer? É de todo o coração? Não te prometemos garantias. O nosso Senhor é nosso garantidor. É Ele o nosso garantidor. Nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Aquele que te chamou e que está te convidando a crescer, Jesus Cristo de Nazaré. Querido, chega um momento da sua caminhada de fé, que ou você vai ou você fica. Como diz a expressão no mundo, ou vai ou racha. Quem pensa muito, como diz lá em Eclesiastes 3, lança o teu pão, não fica observando o vento. Há um tempo para todas as coisas, mas esteja atento. Existe um tempo designado, preparado, existe um tempo da visitação. Deus está nos chamando. Há um momento cósmico acontecendo agora na nossa geração. E nós vamos ficar de braços cruzados. A sua fé, ela precisa se mover em obediência. Raabe ouviu, creu e agiu. Ela não ficou apenas convencida do que o Deus de Israel poderia fazer. Será mesmo que Ele é verdadeiro? Não. Ela se posicionou, ela tomou uma decisão que mudou completamente a sua história. Da mesma forma, o Evangelho nos chama a uma resposta. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E o que você faz com isso? E o que isso influencia lá na sua casa, no seu trabalho, na educação dos seus filhos? Eu me recuso a acreditar que tenham pais crentes que pensam assim, eu vou esperar ele crescer para decidir qual a religião que ele vai ter. Não é crente, não. Quem pensa assim, não nasceu de novo, não. Cuida do filho, ele é obrigado a ir para a escola, você cuida da alimentação, você cuida de tantas coisas, ele tem que dormir na hora certa, ele tem que tomar banho, você deixa ele resolver e escolher. E por que você vai esperar ele decidir qual a religião? Não é sobre religião, é sobre salvação, é sobre vida com Deus. Gálatas 3, de 26 a 27. Amém? Gálatas 3. Hoje nós veremos pessoas dando esse passo de fé. O batismo não salva, mas testemunha que Cristo já salvou. Essas pessoas que vão passar pelas águas já foram salvas, porque creram aqui. Mas a Bíblia instrui sobre um ritual público. Que todos saibam e compreendam que Deus está fazendo isso. Que são vidas que têm uma aliança com Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Sim, é a declaração pública de que a velha vida ficou para trás e uma nova vida começou em Jesus. Assim como Raabe deixou para trás Jericó e toda a história que ela tinha vivido lá, para fazer parte do povo de Deus, aqueles que hoje vão descer as águas também estão declarando que pertencem a Deus e fazem parte da família de Deus, sepultando a velha natureza. E agora, para finalizar, Romanos 6, 4. Portanto,
fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Uma nova vida. Hoje não celebramos apenas um ritual, mas vidas sendo transformadas pela graça de Deus. Assim como Raabe foi recebida no povo da aliança e entrou na linhagem do Messias, aqueles que estão sendo batizados hoje também estão sendo recebidos na linhagem de Jesus, selando uma aliança inquebrável. Na ceia nós trazemos à memória essa aliança. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Que toda a glória seja dada a Jesus, porque aqueles que caminham em novidade de vida aguardam pela fé a cidade ataviada, eterna, a nova Jerusalém.